Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Há uma palavra, irmãos, que eu tenho pensado nela durante algumas semanas e que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, conforme a graça que o Senhor nos der. Eu coloquei como título nesta mensagem, Ungido como Jesus. E o texto base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, algumas traduções dizem virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Senhor, nós precisamos do teu auxílio e da tua ajuda para a transmissão e para a recepção desta mensagem. Abre, Senhor, os céus e mostra-nos, dá-nos a revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, este versículo que nós lemos, ele é parte do sermão que Pedro pregou para o centurião Cornélio, que era um oficial do exército romano, e foi o ponto forte para a sua conversão. Quando Pedro pregou Jesus Cristo para esse oficial do exército romano, o apóstolo Pedro, ele teve que enfrentar algumas coisas da cultura romana. E aqui, neste versículo, conforme nós veremos, o apóstolo apresenta um contraste totalmente visível entre o modo de ser de Jesus e o modo de ser da sociedade romana. Em Roma, predominava o orgulho e o hedonismo. Hedonismo não é uma palavra tão comum, mas ela revela um modo de vida ou um estilo de viver em que a busca total é pelo próprio prazer, ou seja, o prazer é o grande e único objetivo de vida. Em Roma, predominava o orgulho por uma superioridade imaginada e também o hedonismo. E quando se fala na Roma antiga, nós observamos que tudo em Roma, e aqueles que se dedicam à história antiga sabem disso, tudo em Roma era formado em excelência e em extravagância. Os seus edifícios públicos exibiam uma arquitetura avançada e uma engenharia, diríamos, inigualável para aquela época, em edificações, em monumentos, em jardins, aquedutos, enfim, todo o patrimônio arquitetônico de Roma era exuberante. Os enormes templos que eles construíram promoviam e ressaltavam a idolatria aos seus deuses. As suas piscinas luxuosas
promoviam a imoralidade sexual em banhos públicos. O seu entretenimento nos esportes, na música, nas artes e no teatro, e as suas escolas de gramática, filosofia e direito encorajavam e alimentavam o hedonismo. O seu exército era o orgulho cívico de proezas militares, com as suas legiões esmagando e escravizando muitos povos para reafirmar a sua supremacia. Roma ainda era uma máquina política, porque eles se viam como um exemplo de democracia, para que o resto do mundo visse como era que se devia fazer política na urbis, porque Roma a si mesmo se denominava ou autodenominava a cidade das cidades. Não havia nada comparado a Roma naquela época. Porém, havia uma coisa que faltava em todo aquele estado de majestade de Roma, porque Roma era uma cidade sem amor. Uma cidade cheia de carências, de sofrimentos e até mesmo de deboche da própria existência humana. E não houve movimentos sociais, políticos, militares, que pudesse preencher aquele gigantesco vazio no coração de cada romano e de cada romana. A história mostra que houve esforços para diminuir, para aliviar o sofrimento de muitos, e ocasionalmente o governo praticava ações sociais e daria algumas coisas aos necessitados. Aqueles grandes oradores e tribunos que comandavam a língua com, diríamos, excelência, às vezes davam algum dinheiro para ajudar em alguma causa social, porém, pouco se fazia na realidade em Roma para ajudar outras pessoas. A história fala de um homem chamado Severus, que criou uma escola para jovens, porém, o seu principal objetivo era promover um lugar onde os jovens pudessem ser recrutados pelo exército romano. Platão, o famoso filósofo, escreveu que o estado ideal não tinha espaço para os pobres e que os mendigos deveriam ser expulsos ou deixados para morrer. Um outro grande e festejado filósofo, Aristóteles, poderia ter dito algumas palavras virtuosas, porém descobriu-se que a generosidade que ele encorajou foi realmente para promover ainda mais a ganância e a extravagância para aqueles que se colocavam como ajudadores. Quando nós lemos o capítulo 1 de Romanos, nós podemos ter uma ideia real de como era Roma, como as coisas eram feitas naquele tempo. E será muito bom que nós leiamos o capítulo 1 de Romanos, fazendo
um paralelo com os dias que nós vivemos. E, meus irmãos, essa inclinação para pouco trabalho ou nenhum trabalho, diríamos para o ócio e o lazer e o prazer, trouxe uma grande indiferença quando eles olhavam para as pessoas que passavam por necessidades reais. O tempo passou e Roma caiu. Há um escritor inglês que escreveu a primeira obra a respeito do Império Romano, é uma obra de 6 volumes, chamada A História do Declínio e Queda do Império Romano, e ele apontou 5 razões para a queda de Roma. E são elas, primeira, aumento rápido do divórcio, com o enfraquecimento da santidade do lar, que é a base da sociedade. Segunda, impostos mais altos e mais altos, o gasto de dinheiro para pão e celebrações. Terceira, a loucura por prazer, esportes tornando-se a cada ano mais emocionantes e mais brutais. Quarta, a construção de armamentos gigantescos quando o verdadeiro inimigo estava dentro, que era a decadência do povo. E quinta, a decadência da religião, a fé desaparecendo na mera forma, perdendo o contato com a vida e tornando-se incapaz de guiá-la. Se houvesse alguém ali que estivesse fazendo o bem, fazia aquilo porque era uma coisa boa, que ia trazer algum tipo de vantagem para o seu autor, e não necessariamente porque a pessoa estivesse movida por um senso de dever, de compaixão ou de amor para o próximo. E, queridos irmãos, foi nesse contexto que o apóstolo Pedro vai à casa de Cornélio e prega a Jesus Cristo. E quando ele fala a respeito de Jesus Cristo, ele diz que Jesus Cristo percorria todos os lugares, fazendo o bem a todas as pessoas e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus fazia isso sem esperar nada em troca. Àquela altura, já era público e notório que as ações de Jesus, a doutrina de Jesus, que foi continuada pelos apóstolos e pela igreja primitiva, estavam mudando o mundo para melhor, embora os críticos do evangelho dissessem, como em Atos capítulo 17, versículo 6, que os crentes promoviam tumultos onde eles chegavam, que os crentes estavam destruindo a sociedade, que os crentes estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Porque onde chega a mensagem do evangelho, seja numa cidade, seja numa família, naquele lugar, as coisas nunca mais serão as mesmas. Glória a Deus. Nós podemos imaginar que por um momento, como tudo pode ter parecido estranho no raciocínio humanístico de Cornélio,
apesar dele ser um homem que fazia muitas esmolas ao povo e que orava sempre a Deus. Porém, queridos irmãos, as palavras de Pedro, um simples pescador iletrado, tocaram profundamente no íntimo do coração de Cornélio e de toda a sua família. E com uma magnitude tal, que em Atos capítulo 10, versículo 44, diz que enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Glória seja ao nome de Jesus. Estou me lembrando, há uns 4 anos por aí, uma mocinha do Maranhão aceitou Jesus aqui, e na noite que ela aceitou Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus! Isso mostra que o Senhor não mudou, a sua obra não mudou. Se você está aqui nessa noite e veio com o seu coração aberto para ouvir a palavra, receber a palavra, você pode nesta noite ser salvo e batizado com o Espírito Santo e com fogo. Agora nós poderíamos perguntar, como poderia um homem simples como Pedro, um homem que não tinha um pedigree real, um homem que não tinha instrução formal, um homem que não tinha nenhuma participação importante na cultura romana, estar instruindo, ensinando um homem tão importante na estratificação social de Roma, como esse centurião Cornélio, um oficial do exército romano. Porque, irmãos, humanamente falando, Pedro parecia uma pessoa inadequada para falar a um homem de uma posição tão alta. Porém, queridos irmãos, este é o caminho de Deus, esse é o modo que Deus trabalha. Deus sempre trabalha desta maneira, porque Ele capacita os escolhidos, ungindo-os com o Espírito Santo e com poder. E o que nos alegra é que Deus continua procurando pessoas disponíveis para a sua obra. E essas pessoas que disserem: sim, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, para realizar a tua obra, essas pessoas serão santificadas. Ah, mas ele era um pecador. Deus vai mandar o anjo com a brasa viva debaixo do seu altar e vai trazer santidade total. Deus continua ungindo pessoas com Espírito Santo e com poder. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver isso acontecendo com Amós. Quem era Amós? Amós era um simples agricultor, um plantador de figos. Porém, quando ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ele pregou para reis, ele pregou para políticos. Davi passou do papel de um simples pastor de ovelhas para ser um guerreiro e finalmente um grande rei. Esther, que era uma simples moça camponesa, porém, dentro do plano de Deus, ela foi elevada
a condição de rainha do maior império econômico e militar da sua época. Poderíamos falar de Ruth, que de uma, digamos, dentro do conselho da sua sogra, uma intrusa, ela foi elevada para uma das pessoas da abençoada árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo, conforme nós podemos ler em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. A Bíblia, queridos irmãos, está repleta de exemplos de pessoas que eram esquecidas, pessoas que eram consideradas inferiores, pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram complexadas. Mas quando essas pessoas foram ungidas com o Espírito Santo e com poder, na força do Espírito de Deus, elas realizaram coisas que abalaram a terra. Deus quer pegar o pouco do bom que você tem, e não tem problema que seja muito pouco mesmo. Esse pouco do bom que você tem já é suficiente para que Deus use você para mudar esta terra. Não é mudar a sua família, não é mudar esta igreja ou a cidade de Campinas, é mudar a terra. Então, irmãos, quando Cornélio ouviu mais sobre Jesus Cristo, ele abriu completamente o seu coração, porque ele viu em Jesus um homem que esteve disposto a dar tudo de si, a fazer o bem a todas as pessoas, sem esperar nada em troca. Queridos irmãos, Deus nos chamou para sermos como Jesus, ungidos como Jesus, com o poder e com o Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos feitos novas criaturas. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o Senhor coloca dentro de nós a sua natureza, a natureza divina. E nós recebemos até poder para não pecar mais. A Bíblia diz que nós passamos a ter uma consistência psicológica como a de Jesus, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que também teve em Jesus, e nós passamos a ter a mente de Cristo. Isso nos dá, meus queridos e amados irmãos, condições psicológicas e condições espirituais para que nós sejamos imitadores de Cristo. E o apóstolo São Paulo até escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo João também escreveu em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a vossos corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, cada crente é chamado para realizar a obra de Deus. E para realizar a obra de Deus, primeiro, nós precisamos ser ungidos com Espírito Santo e com poder. E segundo, cada um deve
dispor-se a fazer o bem a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que nos maldizem, que falam mal de nós, aquelas pessoas que nos prejudicaram, aquelas pessoas que nos difamaram, aquelas pessoas que tiraram algum bem material de nós. Cada um deve dispor-se a fazer o bem a todas as pessoas e a curar a todos os oprimidos do diabo. Será que isso é possível? A resposta é sim. É possível realizarmos tudo o que o Senhor projetou, simplesmente permitindo-se ser guiado pelo Espírito Santo. O profeta Isaías, no capítulo 30 e versículo 21, ele fala de uma voz que indica o caminho correto na vida. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós cantamos um hino muito lindo, não é da nossa harpa cristã, mas é do cantor cristão Batista, que é o hino 308. E esse hino diz: se eu tiver Jesus ao lado, e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei o meu bom mestre, seguirei o meu bom mestre, seguirei o meu bom mestre, onde quer que for, irei. A chave, o segredo, está em ouvir a voz do Senhor e seguir o caminho indicado por Ele. E Lucas registra, irmãos, como Jesus se comportou logo após o seu batismo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Nós precisamos aprender, cada um de nós, a ouvir a voz do Espírito Santo e deixar-se ser levado, ser guiado pelo Espírito Santo. Poderíamos até dizer que o Espírito Santo é como o GPS de Deus, porque o Espírito Santo sempre vai nos mostrar o lugar onde Deus quer que nós estejamos. E, queridos irmãos, é muito importante, é essencial ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e não resistir ao Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Ao preparar esta mensagem, irmãos, a minha atenção ficou muito focada no versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, onde diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde esteve 40 dias e foi tentado pelo diabo. E nós podemos extrair daqui a grande lição, que é melhor
ser levado pelo Espírito Santo para o deserto. Mesmo que ali sejamos tentados e provados, do que ser levado pelo diabo para lugares altos do templo. Porque Lucas capítulo 4, versículo 9, diz que o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Nós precisamos, meus queridos e amados irmãos, pedir discernimento espiritual. Porque às vezes nós interpretamos que uma dificuldade que nós estamos passando vem da parte do diabo, quando na verdade às vezes nós somos conduzidos ao deserto pelo Espírito Santo. E a proposta para ocupar lugares altos vem do diabo. E como nós vamos discernir uma coisa da outra? Como nós vamos fazer para não ficarmos iludidos, confundidos? Só com discernimento espiritual. Não existe bom senso, não existe psicologia, não existe idade, experiência, maturidade, somente discernimento espiritual é que pode fazer com que nós entendamos e diferenciemos uma coisa da outra. Quando você receber uma proposta, não fique iludido com o brilho, com o valor, com a altura. Peça ao Espírito Santo que lhe dê a revelação espiritual. Aleluia. Agora Lucas registra, no versículo 14, que depois de 40 dias no deserto, Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito Santo. Aleluia. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Queridos irmãos, quando nós passamos pelo deserto e entendemos que fomos conduzidos para o deserto pelo Espírito Santo, nós sairemos de lá mais fortes para realizar a nossa missão, porque é ali no deserto que Deus vai falar conosco. É ali no deserto que nós teremos revelações que nunca teríamos em outro lugar. É ali no deserto que nós seremos ungidos com Espírito Santo e com poder. E é muito interessante que a Bíblia registra, no mesmo capítulo 4, que Jesus voltou para Nazaré, a terra onde ele havia sido criado, e num sábado ele foi para a sinagoga e deram a ele o livro do profeta Isaías para que ele lesse naquela reunião. E Jesus, abrindo o livro, saiu exatamente em um lugar que estava escrito a respeito dele. Glória a Deus. Transcrito em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, e Jesus leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, todos podem ser ungidos como Jesus, com Espírito Santo. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. E como Jesus, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todos aqueles que são ungidos com Espírito Santo e com poder podem fazer o bem, têm capacidade para fazer o bem a todas as pessoas e também para libertar a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. É óbvio que todos nós queremos essa unção. Todos nós queremos ser ungidos com Espírito Santo e com poder. E como receber a unção? Esse é um ponto que nós vamos parar, recebendo a unção. Como os irmãos sabem, segundo a Bíblia, após a ressurreição, o Senhor Jesus permaneceu 40 dias. Antes de subir ao céu, ele permaneceu aqui na terra durante 40 dias. Primeiro, ele apareceu a um grupo de mulheres. Por diversas vezes, ele apareceu aos seus discípulos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E ao fim desses 40 dias, o Senhor Jesus subiu aos céus, diante do olhar dos seus discípulos. Mas ele deixou instruções precisas sobre como ser ungido com Espírito Santo e com poder. E deixou também uma promessa a respeito de ser cheio do Espírito Santo antes dele desaparecer na nuvem. A instrução está em Atos capítulo 1, versículo 4, que diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa determinação de Jesus, ela é complementada, dentre outras, pela promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra, meus amados irmãos, no original, para batismo, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. A palavra utilizada para batismo significa estar imerso no Espírito Santo. Significa estar mergulhado no Espírito Santo. Exemplificadamente, é como um exemplo muito simples. É como o processo do pepino para se tornar picles. Você tem que fazer uma solução de vinagre, de sal e de açúcar e mergulhar o pepino nessa solução
completamente até que ele se torne essa delícia que é o picles. Nós precisamos olhar para isso, porque é muito importante, em determinados momentos, parar tudo que nós estamos fazendo, zerar tudo que nós estamos fazendo, e mergulhar na presença do Senhor e ficar ali até ser ungido e falar: Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até que eu seja ungido com o Espírito Santo e com poder. A unção está disponível para todos. E Jesus, ungido com o Espírito Santo e com poder, ele andou fazendo o bem. E nós também podemos seguir os mesmos passos de Jesus, fazendo bem a todas as pessoas e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque todos os que forem ungidos com o Espírito Santo e com poder estarão preparados, estarão equipados, estarão habilitados para fazer o bem a todos e para libertar a todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, e ao segundo ponto, fazendo o bem a todos, em Marcos capítulo 10 e versículo 45, ele definiu a sua missão. E ele disse: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus utilizou esta palavra, gramaticalmente um advérbio também, porque no contexto desta palavra, ele estava dizendo para os seus discípulos que eles deveriam ser diferentes dos reis e governadores e empresários que usavam as pessoas. Então Jesus disse: aquele que quiser ser o mais importante deve ser o servo de todos. E aquele que quiser, todo aquele que quiser ser o primeiro, deve ser o escravo de todos. Então Jesus, ele toma a si mesmo como exemplo, dizendo: pois também, ou seja, da mesma forma, do mesmo modo que eu estou orientando vocês, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E na continuação, irmãos, desse texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, o Senhor Jesus apresenta a prática dessa palavra que ele estava falando, porque trouxeram, quando eles chegaram em Jericó, trouxeram um homem cego. Aquele homem que clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no versículo 50, diz que Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo
pelo caminho. A questão de Jesus deve ser a nossa questão. E a questão de Jesus é: o que você quer que eu te faça? Em que eu posso te ajudar? E em todos os lugares por onde Jesus foi, ele fez o bem a todas as pessoas. Ele deu a elas atenção, deu a elas carinho, deu a elas amor, deu a elas compreensão, aceitação, perdão. E eu fiquei pensando que nós podemos medir o nosso nível de enchimento do Espírito Santo, tanto no nível qualificativo, como também no seu aspecto quantitativo. Qualificativo, se nós fazemos o bem a todas as pessoas, ou fazemos o bem aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos irmãos de igreja, e aqueles com os quais nós não temos simpatia, e aqueles responsáveis por prejuízos em variados aspectos das nossas vidas. Nós queremos, muito pelo contrário, ficar longe deles. E também, de maneira quantitativa, o volume de tempo que nós dedicamos em atenção, em carinho, em amor, em aceitação e perdão para todas as pessoas, inclusive para aqueles incoerentes, inclusive para aqueles ignorantes, inclusive para aqueles repetitivos. Jesus fez o bem a todas as pessoas e a todos, indistintamente. Ele lhes deu carinho, amor, ele os ouviu e ele os perdoou. O terceiro e último ponto: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeiro, Jesus chamou os 12. Lucas capítulo 9, versículo 1. Diz que Jesus, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em seguida, em Lucas capítulo 10, versículo 1 em diante, Jesus envia os 70. E no versículo 8, Jesus disse: em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E agora, em Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante, Jesus envia todos os seus discípulos, de todos os tempos e de todas as épocas, e neste envio nós estamos incluídos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura,
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios. Onde se poderá expulsar demônios? Quem poderá expulsar demônios? A não ser aqueles que estão ungidos com o Espírito Santo e com poder. Você não vai levar alguém lá em Souzas, naquela casa de saúde de Souzas ou Joaquim Egídio, e ali a pessoa vai ter uma libertação espiritual. Você não vai poder levar uma pessoa endemoniada no centro de atendimento à saúde mental de Campinas e ali, naquela unidade psiquiátrica, a pessoa receber a libertação. Somente esses de Marcos capítulo 16 é que podem expulsar os demônios no nome de Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor afinar os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos discernir, ao ouvir a primeira frase que alguém falar, do que se trata. Agora tem uma coisa: nós não expulsamos demônio com apoio. Eu te entendo, eu te apoio. Nós não expulsamos demônios com conselhos. Porque às vezes uma pessoa traz uma insatisfação, uma angústia, uma dor, uma ira, uma raiva, ciúmes. E você não vai poder ajudá-la com conselhos. Você não vai poder ajudá-la com uma palavra de apoio. A única ajuda que será eficaz é repreender aquele espírito maligno. Seja aquele espírito maligno que está operando na mente e no coração daquela pessoa, seja um espírito maligno que está agindo em outra pessoa para fustigar a este. Agora, quem poderá expulsar esses demônios, senão você e eu? Se você é um discípulo de Jesus, a nossa tarefa é ir ao mundo, ungido com o Espírito Santo e com o poder, e curar a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. E onde você chegar, você vai ter uma palavra de autoridade espiritual. E o demônio deixará de chutar a sua família. E o demônio deixará de sassaricar na sua empresa. Os demônios fugirão. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus saiu ungido pelo Espírito Santo e com poder. E ele curou, libertou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você. Aleluia. O diabo quer enganar você, salientando os seus pontos fracos em sua vida. Mas nesta noite, Deus está olhando para você e está dizendo: eu já te ungi. Você já é ungida.
Você já é ungido. E Deus não vê você como uma pessoa fracassada. Deus vê você como um rei. Deus vê você como um sacerdote. Porque Ele nos fez reis e sacerdote para o Pai. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de finalizar dizendo que todos podem ser ungidos com o Espírito Santo e com poder. Talvez você esteja se perguntando: eu posso receber também? Eu posso ser ungido com o Espírito Santo e com poder? O próprio Jesus respondeu essa pergunta em Lucas capítulo 11, versículo 13. Ele disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas, ou boas dádivas, ou bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Glória a Deus. Nós precisamos disto. Nós precisamos de uma nova unção do Espírito Santo hoje. Não é uma nova revelação, mas nós precisamos do frescor do óleo do Espírito Santo. Nós precisamos de uma nova unção. Davi já era um homem ungido, um homem segundo o coração de Deus. Mas no Salmo 92, versículo 10, ele diz que quando o Senhor derramava sobre ele o óleo novo, as suas forças eram renovadas. E ele tinha a força como a força do boi selvagem. Salmo 92, versículo 10. Senhor, tu aumentaste a minha força como a força do boi selvagem. Como que Deus fez isso em Davi? Derramaste sobre mim óleo novo. Glória a Deus, glória a Deus. O que o Espírito Santo está dizendo nesta noite é que Ele quer que você não somente tenha a força que você perdeu, mas que você tenha uma força maior, superior, como a força do boi selvagem. Mesmo que você se encontre em algum deserto, busque o poder de Deus, busque uma renovação espiritual, busque a glória de Deus, busque uma nova unção, busque os dons do Espírito Santo. E se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, peça o batismo com o Espírito Santo, ore sem cessar, porque todos podem ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E Deus quer, queridos irmãos, encher a todos, homens e mulheres, porque para Deus não há macho nem fêmea, homem ou mulher, porque todos são um em Cristo. O Espírito Santo para o homem é o mesmo Espírito Santo para a mulher, que é o mesmo Espírito Santo para o jovem, que é o mesmo Espírito Santo para a criança, que é o mesmo Espírito Santo para o adolescente. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia nos diz em Apocalipse 1:6 que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, Deus tem uma agenda aqui na terra, uma agenda com datas para certas coisas serem realizadas, data e hora. É a agenda do reino de Deus. Deus, Ele quer pegar coisas que estão no céu, liberar essas coisas aqui na terra. E Deus faz isso, e somente
por meio de homens ungidos e de mulheres ungidas com o Espírito Santo e com poder. Quando nós olhamos para a Bíblia, ao longo da história, Deus ungiu os reis e Deus designou eles para cada época, assim como Saul, Davi, Salomão e muitos outros. Eles se tornaram reis por causa dos interesses de Deus aqui na terra. E naquela geração, eles foram os homens que trouxeram algo do céu, algo do reino celestial, porque eles não governavam apenas um reino terrestre, eles governaram sobre coisas que pertenciam ao céu, como o povo de Deus, as leis de Deus, a promessa do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meus queridos irmãos, nós só vamos conseguir cumprir essas responsabilidades se nós tivermos ungidos com o Espírito Santo e com poder. Se você já é batizado com o Espírito Santo, entre em uma nova fase de buscar mais, de buscar essa unção fresca de que fala Davi. Glória a Deus! E Deus usará você para fazer coisas que vão abalar esta terra. Pelo nosso próprio poder, nós não conseguimos, mas ungidos com o Espírito Santo e com poder, nós vamos romper a barreira das coisas naturais e vamos adentrar ao sobrenatural, falando de forma sobrenatural, pensando de forma sobrenatural, agindo de forma sobrenatural. Oh, aleluia! Esta terra será abalada. Se querem falar virada de cabeça para baixo, não tem problema, contanto que a palavra de Deus seja proclamada e que haja salvação e libertação de todos os cativos. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos incluiu nesse plano tão maravilhoso. E o Senhor nos aceitou em ti, antes que todas as coisas existissem. E o Senhor nos separou. E o Senhor nos nomeou. E o Senhor nos tem enviado para fazer o bem a todas as pessoas, indistintamente, e para curar todos os oprimidos do diabo. A nossa oração, Senhor, como igreja, nesta noite, é que cada irmão sinta em si a unção do Espírito Santo e a autoridade espiritual para realizar esta obra poderosa por onde quer que passarem, onde quer que estiverem, por onde andarem, seja na rua, nas ruas, nas praças, nas filas de ônibus, nas filas bancárias, no shopping, na universidade, em lares, em reuniões públicas, em reuniões particulares e privadas. Ó Senhor, que se sintam autoridade espiritual para realizar esta obra tão gloriosa de implantação do bem e de libertação de todos os cativos, de todos os oprimidos pelo diabo. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê discernimento
para que nós não sejamos enganados com as aparências, para que nós não sejamos enganados também com as luzes, as cores e as promessas, mas que nós saibamos distinguir a ação do Espírito Santo da ação dos demônios. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor torne a nossa visão aguçada, a nossa audição aguçada. Abre, Senhor, os olhos. E assim como aconteceu com Saulo de Tarso, tira, Senhor, hoje todas as escamas que tem impedido uma visão espiritual perfeita. Em nome de Jesus Cristo, vai operando, Senhor, vai operando em cada vida. Tira, Senhor, as escamas, tira, Senhor, as escamas de nossos olhos. Nós queremos ter uma visão espiritual perfeita, para que nunca mais sejamos enganados. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Dá-nos uma audição apurada para ouvir o que o Espírito diz. Seja, Senhor, quando o Espírito está dizendo, este é o caminho. Seja, Senhor, também quando o Espírito está dizendo à igreja, dá-nos, Senhor, essa audição perfeita. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Particularmente eu me sinto muito amado neste momento. Particularmente eu me sinto abraçado por Deus, ajudado pelo Espírito Santo. Se você não está sentindo o mesmo, em nome de Jesus, sinta-se amado, abraçado, ajudado. O Espírito Santo te ajuda, o Espírito Santo te levanta, o Espírito Santo te conforta. Oh, aleluia, aleluia. Nunca mais enganado pelos demônios, nunca mais iludido com as palavras dos demônios. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós queremos realizar a Tua obra, libertar a todos os cativos, libertar a todos os oprimidos. Pode colocá-los em nosso caminho, que nós estaremos pronunciando a Tua palavra com autoridade. A Tua palavra com autoridade, a Tua palavra com autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.